Olá, muito bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Professor, bem-vindo. Desde já eu gostaria de fazer uma pequena apresentação para o nosso episódio Como Bela És Tu, Educação. O que é um professor? Tendo a responder com emoção, professor é pai e mãe, é avó, é tio e tia, e a seu tempo acredito que professor serei eu também. É mais importante do que a sua própria definição, é o sentimento que lhe atribui. Vi o professor pelos olhos apaixonados de quem o é, de quem em consciência decidiu assumir esta missão, de quem por convicção se dedicou a esta profissão, de quem atendeu ao chamamento de uma vocação. Creio que ser professor nunca se limita a um horário. Ser professor é uma forma de ser e estar na vida. É este gosto de ver os outros aprender, numa orquestra sempre imperfeita, cheia de erros e questões, que me move a ser professor. O desafio do conhecimento e o desafiar deste. Ser o elemento promotor de uma aculturação sem igual. Cultura esta que é a educação, pois com ela podemos ser tudo e sonhar tudo, sem ela não podemos efetivamente nada. Diz-se que somos a média das pessoas que nos rodeiam e eu diria também que somos o resultado dos professores que tivemos. Muito bem-vindo, professor Paulo Nobre. Passo-lhe agora a palavra para que se possa apresentar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer, estar aqui. Agradecer naturalmente ao Afonso Mateus o convite e dar-lhes parabéns por esta iniciativa, por estes podcasts que tão bem sabem ser organizados e são trabalhados de uma forma bastante sempre interessante. Eu chamo-me Paulo Nobre, sou docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra há cerca de 22 anos, sou professor há 35, sou formador de professores, acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores, desenvolvo investigação na área da Educação Física, do desenvolvimento curricular, da avaliação e, naturalmente, agora também no âmbito de alguns projetos relacionados com a saúde. Estou ao dispor do Afonso para, esta conversa sobre o que é esta coisa, então, da educação. E então, eu começava mesmo pelo título, Quão Bela é a Educação, professora, na sua opinião? Essa é uma questão interessante. Eu diria que a educação, a beleza da educação, reside na essência do próprio ser humano. Somos seres sociais que nos desenvolvemos com os outros e é nessa simbiose de desenvolvimento com o outro que nos vamos construindo. E desse ponto de vista, a educação, seja ela por impregnação, seja ela por imitação, seja ela por em condições mais estruturadas e mais organizadas, associadas à escola, aos aparelhos de formação que existem, será sempre algo com o qual precisaremos de lidar ao longo da nossa vida. Naturalmente que essa beleza vai assumindo diferentes contornos ao longo da nossa vida, não é? Será uma beleza que, terá uma coloração diferente quando somos obrigados a ir estudar determinadas matérias e determinados assuntos para os quais não temos ainda um interesse claramente desperto. Terá outra coloração quando, descobrimos o rumo que queremos imprimir e que é por ali que queremos avançar. Terá outra coloração, quando, mais tarde, vemos os nossos descendentes irem à escola, a ganharem um determinado tipo de educação, claro que no seio da família e também ao longo do seu próprio desenvolvimento. A educação terá também uma outra cor, quando mais tarde, já numa fase mais avançada da vida, conseguimos colher louros que serão naturalmente determinantes para a qualidade de vida que vamos ter na fase mais idosa. Porque a educação será também, tendo nós as capacidades, tendo-as conservado, será também uma âncora fundamental para viver
e desfrutar daquilo que a vida nos dará também numa fase mais avançada. E, portanto, a educação será, inevitavelmente, uma condição e produzirá consequências claras para aquilo que é o desenvolvimento da vida de cada um. Portanto, parece-me fundamental entendê-la numa perspectiva assim mais ampla e não a circunscrever apenas àquilo que são as instituições com essa responsabilidade do ponto de vista institucional. Ok, boa. E eu agora questionaria-lhe o seguinte: o que é e qual o papel do professor? O que é o professor em primeiro lugar? Que significado é que lhe atribuímos em termos gerais? E qual o papel efetivamente do professor? Bom, a ideia de professor é a ideia de alguém que é capaz de correr os riscos de levar os outros a aprender algo, que não sabe se o vão aprender naquela proporção, ou mais ou menos, e portanto é por isso que falo de riscos, e que é capaz também de assumir os riscos, de construir estratégias, muitas vezes, e formas e atividades e formas de organizar esse processo de aprendizagem que não se sabe efetivamente à partida qual é que vai ser o resultado e se vai ser ou não. Dito isto, é um profissional que consegue assumir esses riscos e que, resultem bem ou mal, consegue traduzir esse resultado em motivação para o continuar a fazer. Dito isto, é alguém que aprende também com este tipo de ação. E, portanto, isto no sentido, procurando aqui criar um ponto de partida para algo mais que eu queria associar aqui. Além disso, o professor hoje, além de levar os outros a aprender, tem um conjunto deve desenvolver um conjunto de competências que vão um pouco para além daquilo que é a nossa imagem da escola e do que é o professor. A gramática escolar está hoje em questionamento. Portanto, a forma como temos a escola organizada, ainda numa lógica muito próxima do finais do século XIX, portanto, está hoje a ser questionada. A lógica dos conteúdos e o peso dos conteúdos e a forma como os podemos usar é hoje também vista de uma outra maneira, o que coloca questões e impõe reflexão sobre as formas de ensinar esses conteúdos e de levar os alunos a aprender. E se associarmos a isto ainda depois uma alteração também na forma como as famílias e a sociedade veem a escola, veem os professores, digamos que ser professor hoje engloba, para além dos saberes disciplinares, dos saberes sobre o currículo, dos saberes didático-pedagógicos e, naturalmente, éticos, implica também um conjunto de soft skills que tem que ver com a gestão destas dinâmicas dos interesses que as famílias têm hoje na escola, que são de natureza algo diversa, ou por outra, que se operacionalizam de forma diferente da de antigamente, que naturalmente que as famílias terão sempre interesse na escola, embora cada uma na sua interpretação, mas portanto, se associarmos a esta questão destes soft skills, a profissão de professor ganha contornos algo diferentes daquilo que ganharia há algum tempo. Se pensarmos que a escola hoje em dia, à escola também é exigido uma outra vertente de ação que vai para além da instrução e entra também pelo âmbito da educação dos indivíduos que a frequentam, estamos perante uma profissão que é de elevada complexidade e que
traz para aqueles que decidem evoluir para esta profissão um conjunto de condicionantes para o exercício precisamente dessa profissão. Nomeadamente hoje, eu diria que a escola portuguesa, isto enfim, é do conhecimento de todos, vive um período de discussão e de reposicionamento sobre aquilo que é o valor e o papel dos professores, que importa, enfim, notar, que importa dedicar a melhor atenção e que, na verdade, é um reflexo não somente destas competências que são exigidas à escola e, em particular, aos professores, mas também de outras condições que se foram desenvolvendo e que têm vindo a criar mais constrangimentos à ação dos professores. Outrora focalizados no ensino e nas formas de o fazer e de levar os outros a aprender, temos hoje os professores completamente condicionados por não sei quantas plataformas, pela necessidade de render contas internamente na escola e externamente. Temos condições de trabalho que são naturalmente, eu diria, condicionadas, repito-me, porque as questões burocráticas assumem hoje um papel bastante importante no dia-a-dia dos professores e, portanto, o tempo disponível para a organização das situações de aprendizagem, para a sua observação a posteriori, para a leitura daquilo que são os dados que são recolhidos a partir daí, vulgarmente conhecidos como os produtos elaborados pelos alunos, os resultados dos exercícios, escassa esse tempo e, portanto, os professores vivem, de facto, em conflito por entender por necessária o desenvolvimento de atividades que permitam melhorar precisamente essas condições de aprendizagem e, ao mesmo tempo, condicionados por estas questões burocráticas que os impedem de dedicar o tempo necessário. Há estudos nesta faculdade, o nosso, que mostra que os professores trabalham muito mais do que a jornada definida do ponto de vista legal e, portanto, é preciso percebermos que a profissão de professor é uma profissão de interesse fundamental. Naturalmente que convidarei sempre todos aqueles que se sentirem capazes de percorrer esse trajeto até chegar a essa profissão, mas é uma profissão que precisa, de facto, esperemos que este seja o momento em que consigamos fazer, de poder ser repensada em algumas das questões que estão hoje em dia em cima da mesa, nomeadamente em relação à forma de avaliação do seu trabalho. Eu gostava de pegar aqui num ponto que a mim me diz muito em particular, e pela introdução dá para perceber que estou rodeado de professores e é uma profissão que me diz muito, não só pelas pessoas que são para mim, mas pelo significado que eu acabo por atribuir à profissão. É ou não, na opinião do professor, fundamental esta profissão, porque para mim é inquestionável. E quando falo, seja com amigos, colegas, mesmo até com os próprios professores, parece-me fundamental que estas pessoas existam, parece-me fundamental que esta profissão não pode ser substituída por um modelo tecnológico. Não me parece viável e não acho que trará bons resultados e gostava de ter a opinião do professor neste sentido. A questão da substituição dos professores pela tecnologia é algo que me parece de difícil execução. Não porque as tecnologias não estejam a evoluir e não o venham a permitir, isso com certeza eu acho que no futuro próximo, enfim,
estamos num podcast. Exato. Eu acho que no futuro próximo será possível a inteligência artificial evoluir de tal maneira e conseguirmos mobilizar, enfim, as tecnologias de uma ou outra forma, do ponto de vista do ensino e da educação, se é que não está já a ser feito. Mas não me parece é que tenhamos que pensar claramente nesta lógica da substituição. Uhum. Parece-me que os professores constituem um mediador do processo de ensino que, naquela lógica de que falei há pouco, de sermos seres sociais e da aprendizagem de se fazer de nós com os outros, a mediação do outro constitui um fator potenciador claramente da aprendizagem. Parece-me, no entanto, que a formação dos professores, seja inicial, seja contínua, poderá, em sim, ter que incorporar um conjunto de valências, competências, para que as tecnologias, não indo substituir a interatividade que se gera entre humanos e que será, do meu ponto de vista, de natureza diferente daquela que se gera com a máquina, ou mesmo até entre humanos através da máquina, experimentável com a pandemia, ainda com algum sucesso, possível. Mas será necessário não perder de vista que as tecnologias hoje fazem parte do cotidiano e da forma de viver das gerações mais novas. E, portanto, aqui há uns anos alguém falava do desperdício que a escola produzia, porque um aluno que chegasse com o skate à porta, tinha que deixar o skate à porta e não podia trazer para a escola. Exatamente. Da mesma maneira, quem falava neste desperdício falava no outro desperdício que a escola fazia, que era produzir um conjunto de conhecimentos que depois os alunos não percebiam exatamente qual é que era a sua aplicabilidade no dia-a-dia deles. Havia esta separação. E, portanto, nós precisamos de perceber e olhar para a realidade de maneira a entender que precisaremos nos aproximar o mais possível para trazer e integrar para o cotidiano letivo o acesso, a mobilização, o que quer que entendamos por bem, das tecnologias. Não vejo ainda a questão como a da substituição. Não há uma ruptura completa. Não me parece, mas pode haver arautos dessa possibilidade, que o farão com certeza com interesses que poderão ser ou não pedagógicos, mas com certeza com interesses outros que são mais alheios àquilo que é o desígnio da escola, naquilo que pensamos na lei de bases do sistema educativo. Não é? Portanto, aí, de qualquer forma, precisamos estar atentos e perceber que há aqui um desenvolvimento da própria inteligência artificial e de uma série eu diria, até de programas, porque alguns programas também têm vindo a modificar-se precisamente para permitir essa aproximação a uma utilidade da escola. E, portanto, agora, não vejo isso, eu não vejo, será possível, eu não vejo isso ainda como uma substituição. Isto porque a aprendizagem é também decorrente de um conjunto de sinais e de ações simbólicas que estão associadas à própria interatividade. E, portanto, eu vejo a aprendizagem naquele processo dialógico em que alunos e professores aprendem e que conseguem construir. A escola, porventura, precisará também de equacionar
lá está, como já o disse, as formas de organização das situações de ensino também, não só para incluir a questão das tecnologias, mas também para rever outras possibilidades. E aqui gostava só de dizer uma coisa. Aqui há algumas coisas que são, alguns fatores que são determinantes. Um deles, aliás, dois, que eu gostaria de salientar. Uma medida que foi tomada aqui há uns anos foi aumentar o número de alunos por turma, por exemplo. Sendo certo que o ensino, e há estudos que mostram que o ensino é o mesmo, com turmas mais ou menos, estamos a falar, uma grandeza muito grande, mas pronto, com turmas um pouco maiores, o ensino é o mesmo, a aprendizagem não será. Pois. E não será porque dependerá das dinâmicas que se podem construir com turmas que são maiores ou que são menores. E, portanto, se o alargamento do número de turmas constitui algo que é explicável do ponto de vista económico, contratação de professores, etc. e tal, do ponto de vista daquilo que é a organização das aulas, ela pode trazer ali alguns condicionalismos que depois podem ter consequências e tê-lo-ão, sobretudo, para aquelas crianças e jovens cujo bando de cultura prévio não lhes permite assimilar as situações e trabalhá-los da mesma maneira do que os outros colegas com um banho de cultura diferente terão. E, portanto, a questão que se coloca aqui é das diferenças e da forma como depois a escola pode potenciar as diferenças ou diminuí-las e permitir. E, portanto, isto aqui é, da mesma maneira, as tecnologias ainda estamos num momento, eu diria, que pode, digamos, extrapolar-se para o uso das tecnologias esta questão. Ainda temos uma diferença muito grande entre os jovens e os adolescentes no uso das tecnologias e na forma como o abordam, se pensarmos em termos globais do que é um país como o nosso, para me referir aqui para E, portanto, isto também precisa de ser equacionado quando estamos a pensar em organizar as escolas. No segundo ponto, as aulas e as formas de aprender, e quando falamos no trabalho da pessoa. E o segundo ponto tem que ver também com a própria organização e administração das próprias escolas, que também, digamos, são mais ou menos facilitadoras ou colocam constrangimentos também ao desenvolvimento de novas iniciativas ou de iniciativas de inovação. Sim. Em parte também porque os professores estão envolvidos em muitas reuniões e depois acabam por ter ali alguma dificuldade em criar mais situações de inovação, além daquelas que já criam. Porque nós, ao falarmos disso, precisamos dizer que os professores fazem muito e fazem muito bem. Sim. Nós precisamos dizer isso. Dúvidas houvesse, parece que já nos esquecemos todos, e desculpem estar aqui a repeti-lo, mas dúvidas houvesse, vejamos o que foi feito em tempo de pandemia, que muitos dos docentes não tinham, não estavam habilitados para trabalhar com todas aquelas ferramentas com que tiveram que lidar naquela altura, e as coisas funcionaram. Portanto, precisamos de perceber que temos, exatamente, precisamos destacar isto e precisamos de relembrar que os professores são uma task force com uma responsabilidade muito importante para a formação das gerações vindouras. Professor, eu concluiria por questionar o que é que levou o professor Paulo Nobre a ser professor. Qual é a história, de onde é que vem? Porque, como viu, a minha interpretação de quem é professor é alguém que assume uma missão, é um comprometimento para a vida, é algo quase de uma iluminação divina, digamos assim. Eu não sou muito crente, ou quase nada, não é? E quem me conhece sabe disto, mas eu creio que esta é daquelas profissões em que é preciso efetivamente uma vocação, e claramente quem for assistir a este podcast recordará professores melhores e professores piores na experiência da interação que aqui falámos.
O que o levou a ser professor? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque eu ouço frequentemente as pessoas dizerem que, bom, eu vim para professor porque sempre senti essa vocação, eu sempre disse, eu não posso afirmar isso. Eu acho que em algum momento sempre achei que gostaria de participar na aprendizagem de outras pessoas. Não necessariamente, isto não foi um desígnio nem uma coisa que eu fosse pensando muito. E, enfim, tinha um curso ali ao pé, acabei, quando terminei o ensino secundário, decidi enverdar pelo curso, depois não parei de estudar até 2015 e, portanto, como costumo dizer, a escola tem qualquer coisa que me faz continuar nela, porque continuo a estudar e não deixo de aprender. Pronto. E continuarei a estudar sempre que seja oportuno e logo que tenha disponibilidade para isso. O vir para professor, eu não concluí a resposta. O que nos faz ser professor, às vezes passa muito pelas experiências que vamos tendo, às vezes até na infância. Eu tenho uma família relativamente grande e somos muitos primos. E uma das coisas que na família sempre se cultivou, talvez? Cultivou, exatamente, foi a oferta de livros. Desde muito pequeninos. Okay. Todos livros. Eu acho que, provavelmente, isto para alguns nessas ofertas de livros, vinham professores. Deve ter estado, sim, alguma coisa que me despertou para essa possibilidade. E bem, pronto, e depois fiz esse caminho. Só se tem a certeza, eu costumo dizer isto é de ouro, quer queiramos, quer não, só se tem a certeza quando, nas primeiras vezes, se está perante o futuro. Aí é o jogo, aí é que é o jogo. E eu entendo que quando dizemos, eu senti que tinha vocação, eu senti que tinha vocação para aquilo naqueles momentos. Foi naqueles momentos, okay. no jogo. Isto é uma interpretação que faço, outras existirão. Certo. Igualmente válidas, naturalmente, mas isto é a minha. Muito tem a ver com aqueles momentos, com a forma, e depois com eu diria, um orgulho profissional, quando se vê que se conseguiu o resultado algum final. resultado com os alunos ou com os estudantes. Eu diria que isso é o alimento de um professor que, sendo satisfatório, consolida e vai construindo uma ideia que as pessoas poderiam ter já, de ter alguma vocação, de ter algum interesse, não sei. Acho que o ser-se professor é eminentemente prático e resulta. Depois podemos começar a teorizar, e temos isto para construir, com certeza que sim, todos nós construímos teorias sobre como se ensina. Exatamente. Mas na minha opinião sincera, eu não posso dizer em momento nenhum que achei que tinha essa vocação, e outras pessoas o dirão, com certeza, com toda a verdade. Não foi essa, não foi isso que me moveu. Na verdade, depois das experiências que fui tendo, enfim, ainda não houve motivo nenhum para querer se deixar de ser, e acho que toda a vida serei professor. É uma atividade que me dá recompensas, umas vezes mais, outras menos. A prova disso é ter aqui um estudante
que me convida para vir aqui fazer esta conversa com ele e fazer disso público. E, portanto, é a prova de que ser professor vale a pena. Eu acho que sim, vale muito a pena. E eu, ainda não sendo professor, já sou treinador há alguns anos, não muitos, mas há alguns anos, e acho que esta dinâmica de ser treinador, de ensinar alguém, de ser responsável pela aprendizagem de alguém, me motiva de uma maneira que não há igual. E acho que isto é 100% transportável para dentro da sala de aula, para dentro do pavilhão. Eu vi o meu pai a ser professor de Educação Física e aquilo apaixonava-me. Era ver a minha mãe, igualmente, aquilo cresci dentro da escola. E ao crescer dentro da escola, apercebi-me desta dinâmica de ser professor, da interação professor-aluno, alguém aprender alguma coisa, ultrapassar a barreira do desconhecido, acho isso fenomenal. E até um autor que até já lhe falei na aula, o Slavoj Žižek, não sei se já teve a oportunidade de ler alguma coisa, mas ele caracteriza também um bocadinho este processo de aprendizagem como um processo violento, um processo em que eu tenho de desacreditar em alguma coisa para acreditar em algo novo. E eu acho isto um processo maravilhoso, acho que isto é mesmo bom para todos nós, como sociedade, e para conseguirmos evoluir, desacreditar crenças, adaptarmos, avançarmos, acho isto extraordinário. Professor, muito obrigado. Agradecer-lhe mais uma vez a sua participação no podcast, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado, professor. Adeus.